Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do mês de janeiro do SNID 11, o fundo de infraestrutura da Suno Asset. Mas antes disso, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Venho falando sobre a consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Tem também informações a respeito do nosso grupo VIP do WhatsApp. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar mais detalhes e todos os benefícios que os membros possuem. Tem também informações a respeito do meu livro Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira, que se você ficar com alguma dúvida basta me chamar no WhatsApp que eu terei o maior prazer em responder, ou então pelo direct message do Instagram. Feitos avisos, vamos lá para os principais pontos do mês de janeiro do SNID 11. A última distribuição anunciada pelo fundo foi de 11 centavos por cota e houve um aumento, né, porque ele vinha mantendo ali mais ou menos um patamar ali na casa dos 10 centavos de distribuição. A cota patrimonial do fundo no final de janeiro estava em R$ 10,07. Hoje, quando eu estou gravando, ele está sendo negociado próximo ali de R$ 9,65. Então está com um deságio ali em relação à cota patrimonial. Não só esse, né, mas enfim, todos os fundos de infraestrutura, praticamente todos os fundos imobiliários também. O dividend yield do fundo nos últimos 12 meses está em 12,76%. O carrego do fundo está em CDI mais 2,26%, isso aqui tendo por base, né, a cota patrimonial. Mas como ele está sendo negociado com um deságio, esse carrego aqui, né, mais embaixo a gente vai ver ali na tabela de sensibilidade, ele fica maior, mas tendo por base a cota patrimonial, é esse spread aqui, né, de 2,26% em cima do CDI. Duration da carteira de 4,8 anos. Aqui ele vem trazendo os principais pontos do mês, né? Então não houve nenhuma movimentação no mês. Aqui eles vêm informando, né, o aumento na distribuição ali para 11 centavos, e aí eles vêm trazendo aqui que esse é um patamar saudável de distribuição devido ao aumento na taxa Selic, que fechou o período ali em 13,25%. Essa distribuição equivale a uma rentabilidade, né, de 105,1% do CDI no período, né? E se a gente fosse levar em consideração ativos que tivessem incidente de imposto de renda, que é o Cross Up que a gente fala, traria uma rentabilidade de 135% do CDI. Em 2024, o fundo performou acima dos principais benchmarks, segundo aqui a gestão, né, com uma performance patrimonial de 14,4%, superando o CDI, que no período foi 10,9%, o IDA-DI, que é o índice de debêntures da Ambima indexado ao DI, né, ao CDI, que rendeu 12,5%, e o IPCA mais yield IMAB de 11,5%. Aqui nós temos um gráfico com o retorno do fundo no ano de 2024, né, de dezembro de 2023 a dezembro de 2024, ou seja, no período ali de um ano. E aí a gente vê aqui, né, de forma bem clara a diferença da rentabilidade tendo por base a cota patrimonial, que é essa linha aqui, né, e a gente vê que pelo fato do SNID, né, ele ser um fundo redeado, ele trabalha ali com DAP, com derivativo, né, para trocar o IPCA pelo CDI. A gente vê aqui que é praticamente uma linha reta, né, que ele vai subindo aqui o valor patrimonial dele, né. Enfim, tem pequenas oscilações aqui, diferente de um fundo que não trabalha com derivativo, né, que não trabalha ali com DAP e realmente é indexado ao IPCA. E aí esses fundos eles apresentam uma volatilidade maior, justamente por conta de questões de abertura e fechamento na curva de juros, né? E aqui embaixo, nessa outra linha aqui é um vermelho bordô, né? Que nesse outro vermelho aqui mais claro, a gente vê a diferença para a cota mercado, né? Então, no ano, né, de 2024, a gente teve ali um deságio muito grande na indústria de fundos fechados, né, dos fundos listados ali na bolsa, em fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, fiagros, e isso aqui a gente acaba vendo, né, nesse gráfico, que a gente vê a diferença significativa que foi a rentabilidade que o fundo teve, tendo por base a cota de mercado, né, a cota no secundário e a cota patrimonial. Aqui eles trazem uma tabela de sensibilidade que tendo por base o carrego, que ficou bem interessante. E aí lembrando que esse spread de crédito aqui é um spread líquido já, tá? Já está sendo retirada
as taxas do fundo. Então, hoje em dia, como a gente viu, né, o carrego do fundo está em CDI mais 2,26% bruto. Teria que tirar ali a parte enfim, os custos aqui do fundo, né? Então, hoje em dia, né, o nível atual de spread do fundo líquido, né, tá aqui nesse meio aqui, né, entre 1,2 e 1,3. O que é isso aqui? O que essa tabela representa, né? Com uma Selic em 13,5, o fundo consegue distribuir, como a gente está vendo aqui, né, 11 centavos, né, 0,116, né, centavos, que arredondando aqui ficaria 11 centavos, que é o que o fundo já está realmente distribuindo. E aí, à medida que for aumentando a taxa Selic, né, aqui, ou então o spread de crédito, o fundo pode vir a distribuir um rendimento maior. E aí embaixo a gente vai ver que foi alterado ali o guidance do fundo, né, o piso e o teto, e aí tudo, claro, ali são projeções, né? Não é promessa de que vai ter esse aumento, mas aqui dá para se ter um norte, né? Mais ou menos uma ideia de quanto pode vir a distribuição do fundo, dependendo de como ficar o spread de crédito do fundo aliado a essa questão da variação do CDI, né, da taxa Selic, que para o final de março já temos uma próxima reunião que, ao que tudo indica, vai subir mais 1%, e aí depois, nas próximas reuniões, né, enfim, tem que ver como é que vai ficar a questão da economia. Talvez o Banco Central comece a subir ali em 0,25 até chegar ali no patamar que ele ache necessário, né, para que a gente possa conter ali a inflação. E aí, nesse caso, né, a gente vê aqui, ó, por exemplo, se a Selic, né, chegasse, porque só para vocês poderem entender, né, porque o CDI e Selic são praticamente os mesmos valores, né, mas o CDI ele rende 0,1% abaixo da Selic, tá? Então, por exemplo, hoje em dia a Selic, quando eu estou gravando aqui, está em 13,25, o CDI vai estar em 13,15, tá? Então ele rende 0,1% abaixo da Selic, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tendo, né, um CDI a 15%, né, a gente teria ali, e se mantendo esse spread aqui que a carteira do fundo tem, né, de 1,26% ali líquido, tá? Ficaria algo próximo de 12 centavos, né? Chegando aqui quase a 13 centavos, né? Se a Selic, se o CDI fosse para 15,5, aí o fundo poderia vir a distribuir 13 centavos e assim sucessivamente. Então é dessa forma aqui que a gente vê essa tabela que foi colocada aqui pela gestão, uma tabela que eu achei bastante interessante. Desde o início do fundo, que foi em fevereiro de 2023, o fundo está com um retorno total, tendo por base a cota patrimonial de 29,7%, tendo por base a cota mercado, e aí considerando o reinvestimento aqui dos rendimentos em todo esse período, tá? A cota a mercado teve um retorno de 20,3%, e aí, se a gente fosse levar em consideração para fazer uma comparação justa ali, né, com um produto tributado, que é o que a gente fala ali do gross up, né, esse retorno teria sido de 24,6%. Está abaixo do valor, está abaixo ali da rentabilidade do retorno da cota patrimonial, justamente por conta daquilo que eu falei no início do vídeo, né? O ano de 2024 foi um ano bastante difícil para os fundos fechados. Agora, no início de 2025, os fundos estão tendo uma recuperação, né? Mas inclusive ainda temos ali muitos fundos com um deságio muito grande. Então isso daí acaba refletindo aqui nessa diferença, né? Nessa discrepância que a gente tem entre o retorno tendo por base a cota patrimonial e a cota a mercado. Nesse mesmo período de existência ali do fundo, né, de fevereiro de 2023 até dezembro de 2024, o CDI rendeu 24,9%, o IPCA e o DIMAB 22,7% e o IDA-DI 29,4%. Então, se a gente fosse pegar aqui a cota patrimonial do fundo, ele, tendo por base na cota patrimonial, conseguiria ter tido um retorno maior do que todos esses benchmarks. Aqui nós temos a tabela de sensibilidade. Hoje, quando eu estou gravando, ele está sendo negociado próximo de R$ 9,65. Então ele está bem aqui nesse meio, né? O que daria ali uma sensibilidade ali de um retorno de CDI mais 3,17%. No mês
ele teve um volume financeiro de negociação de 4 milhões de reais e a média diária de negociação foi de 188 mil reais, né? Aqui nós temos a quantidade de cotistas, então em janeiro, né, ele fechou ali com 8.332 investidores na sua base. Aqui nós temos a atribuição de performance do fundo, né? Então o CDI no período foi de 13,5%, né? E aí ele conseguiu entregar um retorno ali de 10 centavos. O spread, como a gente viu lá em cima, está em 2,26%, né? CDI mais 2,26%, conseguiu entregar esse retorno aqui de 1 centavo. A marcação aqui é mercado, e aí aqui essa marcação diz respeito à abertura e fechamento de spread de crédito, tá? Que não diz respeito à abertura e fechamento da curva de juros, porque esse fundo aqui ele é redeado. Então, como a gente teve um fechamento no spread de crédito no mês, aqui contribuiu com 1 centavo. O caixa, né, do fundo hoje em dia está em 3% aproximadamente, contribui também com 1 centavo aqui para o resultado do fundo. O derivativo, né, que é o DAP, que ele utiliza ali o DAP para poder trocar o IPCA pelo CDI. Pelo fato de no mês de janeiro a gente ter tido um fechamento na curva de juros, aqui é negativo, tá? Se eu tivesse tido um movimento inverso, né, na abertura da curva de juros, aqui teria sido positivo, tá? Então, como a gente teve um fechamento na curva de juros, aqui o derivativo, o DAP, né, ele conseguiu aqui entregar um retorno negativo de menos 0,02 aqui centavos. Aqui despesas, né? E o total aqui do mês aqui foi de 10 centavos. No mês, o fundo conseguiu gerar um carrego equivalente a 109,7% do CDI. E aí, se a gente fosse levar em consideração o Gross Up, né, esse retorno teria sido de 141,6%, né, do CDI, ou então CDI mais 5,1%, o que é um retorno bastante expressivo. Aqui nós temos a distribuição dos rendimentos, né, nos últimos 12 meses. Então, a gente vê que a última vez que o fundo distribuiu 11 centavos foi lá em maio de 2024, né? Depois ficou uma distribuição de 10 centavos e agora em fevereiro voltou a distribuir 11 centavos. Aqui eles vêm trazendo um novo guidance, então por conta, né, desse aumento na taxa Selic, né, eles mudaram aqui o guidance e aí agora a banda inferior, né, que seria ali o piso, foi para 10 centavos e o teto ficou em 13 centavos, né? Agora eles distribuíram ali no meio termo, né? Então distribuiu ali 11 centavos. Vamos ver como é que serão as distribuições nos próximos meses. Atualmente a carteira do fundo conta com 43 ativos em carteira de 34 emissores diferentes, né? Uma taxa média de CDI mais 2,33%, duration 4,9 anos e o fundo possui um patrimônio de 70 milhões de reais. O rating ponderado da carteira está em AA-. No mês, como a gente viu lá em cima, não teve nenhuma movimentação aqui na carteira, então, enfim, não vou entrar em maiores detalhes aqui em relação aos ativos aqui, só chamo a atenção aqui, como eu sempre faço, né, para a maior posição que o fundo tem. Então aqui atualmente a maior posição do fundo está no terminal aqui de Santa Catarina, tá? Que possui rating A, possui um spread de CDI mais 2,62%, duration de 4,7 anos e representa 6,9% do patrimônio líquido do fundo. Depois, quem tiver interesse, basta dar um pause aqui no vídeo para poder ver aqui os ativos, né, que estão aqui no portfólio do fundo com maior detalhe. Aqui nós temos a exposição por controlador, então aqui estão as 25 maiores exposições, né? A maior seria aqui na Simpar, com 8,4%, depois a Agri Brasil, 6,9%, a EGS 6,4%, e aí depois vai reduzindo até chegar na Aloha, que é 1,7% do patrimônio aqui do fundo, tá? Aqui nós temos a exposição por ativo, então praticamente 81%, né? Está alocado em debêntures incentivadas, 16% em debêntures normal e 3,3% em caixa, né? Dos ativos não incentivados representa 19,3%. Só para vocês poderem entender, né? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no vídeo, né? Enfim, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, diferença de debênture incentivada para debênture normal, tá? A questão da tributação. Então, debênture incentivada
ela tem isenção de imposto de renda e debênture normal não tem essa isenção. Isso aqui falando para pessoa física, tá? Só que o que acontece? Para os fundos de infraestrutura, se eles obedecem uma regra de enquadramento, que é da seguinte forma: até 6 meses eles têm liberdade total para poder investir da forma que eles quiserem. De 6 meses a 2 anos, eles têm a obrigação, por lei, de 67% de pelo menos do patrimônio dele, tá? Pelo menos 67% está alocado em ativos incentivados. E aqui não contempla apenas debêntures, tá? Existem CRIs que também são incentivados. Então, aqui, tanto nessa parte de debênture incentivado quanto CRI incentivado, estaria aqui nessa parte, tá? Então, de 6 meses a 2 anos, 67%, e depois de 2 anos, ele tem a obrigação de ficar 85% alocado em debêntures incentivados. E aí, ele obedecendo, né, essa regra de enquadramento, aquela porcentagem que está fora dessa parcela ali, desse percentual de ativos incentivados, também ganha isenção tributária, tá? Então, só para vocês poderem entender. E aqui o que acontece, né? Cada emissão nova que o fundo faz é criado ali, por exemplo, o fundo fez uma segunda emissão, fez uma terceira emissão. Para cada emissão dessa vai ser criado um fundo diferente para poder não descumprir essa regra de enquadramento. Então, esses fundos, por exemplo, o fundo foi lá, ele fez uma emissão, e aí o dinheiro que ele captou, ele vai criar um novo fundo. Tanto é que, se a gente for pegar para ver os fundos de infraestrutura, eles são fundos de investimentos em cotas, porque eles vão investir em cotas do fundo master. Porque se não for feito dessa forma, quando o fundo fizesse uma emissão, ele automaticamente já iria perder esse benefício tributário que tem por conta de descumprir essa regra de enquadramento, tá? Então, muitas vezes você fez assim, mas poxa, o fundo tem mais tempo ali, né? Vamos imaginar, o fundo já está com 2, 3 anos, 4 anos e ele não está obedecendo essa regra de enquadramento. Provavelmente porque ele fez uma emissão e aquele dinheiro da emissão ainda está nesse período ali que ele pode estar trabalhando com um percentual abaixo de 85%. Aqui nós temos a exposição por setor, então a maior concentração está em saneamento, com 22,6%, depois energia elétrica, 18,2%, telecomunicação, 14,6%, e depois vai reduzindo até chegar na agroindústria, que não representa nem 1%, né? 0,2% aqui do patrimônio do fundo. E para finalizar, aqui nós temos a exposição por rating, né? Então, a maior parte da carteira do fundo, que a maior parte, praticamente o fundo todo, né, está alocado em ativos com rating A, que vai do AAA até o A-, e uma pequena porcentagem em ativos com um rating BBB+, que representa 3,8%. Tá certo? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver alguma sugestão de vídeo que gostaria de fosse realizado aqui no canal, algum ativo específico para ser analisado, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback também com elogio ou crítica, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.